Boa tarde, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Podem falar no áudio, tá, queridos? Estamos sim, professor. Qualquer coisa durante me avisa, tá? Pelo chat, às vezes eu não percebo. Pode me interromper, não tem problema nenhum. Vou esperar mais um pouquinho para o resto do pessoal chegar. Eu sei que vocês vêm, não falham, então vou esperar mais um pouquinho. Começar na hora. Olha, Marcos. Zoom. Espera mais 3 minutinhos só, tá, pessoal? Quando eu estou
Vamos lá então, queridos. Eu vou admitindo quem está chegando a partir de agora. Vou começar agora com a Ilana. Tá? A gente começar. Então, muito bem-vindos todos. Boa tarde. Como sempre, eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. E hoje tem um assunto que é extremamente médio. Vamos falar de anatomia radiológica do abdômen. Então, nós vamos aproveitar a anatomia que vocês já sabem e mostrar como é que isso aparece nos exames que usam o raio-x e outras coisas também. Não vamos deter apenas em raio-x, não. Vou mostrar algumas coisas de ressonância nuclear magnética também, além de radiografia. Tá bem, queridos? Então, vocês vão aproveitar e vão se divertir, porque essa é uma aula leve. Não tem nada que vocês não vão entender. Com certeza entenderão tudo. Tá? Eu vou pegar alguém aqui, que vai ser aqui o Adriel. Vou botar como co-anfitrião. Tá? Adriel Fester. O Fester. Aí, a partir de agora, Adriel, vai admitindo que apareceu para mim, por favor, para poder me concentrar aqui na aula propriamente dita, tá bem? Já está sendo gravada e vai tudo dar certo. Então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa quando a gente pensa em anatomia radiológica do abdômen é levar em conta o seguinte, olha só, vou mostrar aqui. Algumas coisas começam a acontecer lá em cima, né? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Né? A primeira coisa que a gente olha é a radiografia simples do tórax, onde nós temos que conseguir identificar sempre na região central a silhueta cardíaca, a cada um dos lados os campos pleuropulmonares. Continuar olhando daqui para a coluna, até ver uma coluna de ar preto aqui, ó, depois para a traqueia. E nesse paciente, prestando atenção, vocês já percebem que é um desvio de coluna aqui. Ó. A coluna tem uma convexidade voltada para o lado direito. Isso não tem nada a ver com o abdômen, né? Muito bem, separando o tórax do abdômen, existe o diafragma, que é representado ou visível na radiografia simples, com esse formato aqui de duas cúpulas, a hemicúpula esquerda e a hemicúpula direita. Normalmente a hemicúpula direita é mais alta por causa do fígado que se localiza aqui abaixo. Quando a gente está olhando esse lado aqui da hemicúpula direita, nós estamos ao mesmo tempo imaginando que aqui embaixo está o fígado. Lá do lado esquerdo... Professor, Oi, querido. boa tarde. Desculpa interromper, mas que seu áudio está um pouco baixo, um pouco ruim para a gente. Se eu puder, talvez, falar mais próximo do microfone, eu não sei se... Tá bom. Vou tentar aumentar o volume aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí um pouquinho. Vê se melhora alguma coisa. Melhorou alguma coisa? Está um pouquinho abafado só, mas... Eu vou fazer Acho que agora melhorou, eu acho. Não sei. Agora? Então vamos lá. Fala aí uma frase, professor, para a gente ver como fica, porque Tá estava bem, meio abafado. Eu estou ouvindo vocês muito bem, né? O que eu consegui regular aqui, na verdade, foi o áudio de vocês para mim, né? Estou percebendo isso. Então vamos lá. Agora, melhor? Acho que melhorou sim, professor. Eu notei uma melhora sim, professor. Tá bom, querido. Então vamos continuar aqui falando um pouquinho mais alto, tá? Eu vou aproximar o microfone aqui de mim. Obrigado, professor. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a radiografia de tórax. Então lembrar de, na região central, identificar a silhueta cardíaca, lateralmente os campos pleuropulmonares. Olha toda essa trama vascular aqui, ó, dos pulmões. Perceber que ela está ocupando todos os campos pleuropulmonares, chegando, por exemplo, ó, aqui à periferia, né, desses campos. Perceber, tem gente esperando para entrar aqui na sala de espera, vou pedir para o Adriel ir admitindo para mim, tá? Perceber aqui no centro uma coluna de ar, que corresponde à traqueia, que vai se bifurcar os brônquios principais, direito e esquerdo, vocês já sabem isso. Eu estava observando que esse paciente aqui tem um desvio
lateral de coluna com a convexidade voltada à direita. Então, aqui você já faz um diagnóstico, uma suposição, uma hipótese, pelo menos, de uma escoliose. Né? Mas vamos em direção ao abdômen, o que nós vamos perceber? O que separa o tórax do abdômen é o diafragma, cuja silhueta nós conseguimos ver aqui na forma de duas cúpulas, a hemicúpula direita e a hemicúpula esquerda do diafragma. Normalmente a hemicúpula direita é mais alta porque o fígado ocupa aqui um espaço grande, rechaça para cima a hemicúpula diafragmática direita. Aqui do lado esquerdo, quem existe logo aqui abaixo é o baço, que normalmente não é grande e, portanto, não eleva a hemicúpula diafragmática esquerda. Então, se uma radiografia simples de abdômen, a hemicúpula esquerda estiver mais alta, isso já é uma variante do normal, já vai chamar a atenção da gente, tá, pessoal? Outra coisa que a gente vê aqui abaixo do diafragma é uma bolha de ar, que ocupa a região mais alta do estômago. Essa região do estômago mais alta, onde o ar fica retido, quando o paciente está de pé em ortostática, essa região é chamada de fundo gástrico. E essa é a bolha de ar gástrica que se localiza no fundo gástrico. Então, isso é um achado normal. Então, vamos adiante. Quando eu começo a pensar em tubo digestivo, algumas coisas que não estão no abdômen, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês, olha, rapidamente mesmo. A primeira é a herniação da mucosa da faringe acima do esfíncter esofágico superior, caso ele não se relaxe no momento da deglutição. Então, isso produz aqui, olha, esse saco herniário, que quando preenchido por contraste radiográfico, ainda no pescoço, vai demonstrar esse fundo fechado aqui, esse fundo cego, que corresponde exatamente ao divertículo de faringe, descrito pelo cirurgião aqui, Zenker, que dá nome a ele, o divertículo de Zenker. Então, outra vez aqui uma imagem simples, ó, esôfago contrastado, e aqui atrás, uma saculação em fundo cego, é o divertículo de Zenker. Isso atrapalha porque aquilo que é deglutido tende a ir para o divertículo ao invés de progredir em direção ao esôfago. Isso então no pescoço. Isso pode ser resolvido por cirurgias de diferentes níveis, graus de invasividade. E aí eu quero chamar agora a atenção de outra questão para vocês, que é uma malformação frequente em que o esôfago é incompleto, chamado de atrosia de esôfago. Né? Nessa malformação, isso é muito importante no nascimento, sempre um dos segmentos do esôfago que estão descontinuados aqui, estão percebendo? O esôfago interrompido e a continuação dele abaixo. Né? Sempre um desses segmentos faz conexão com a árvore traqueobrônquica. De formas variadas, isso acaba predispondo a classificações interessantes, mas o importante é que você tem que ter percebido porque o aleitamento materno vai se tornar um problema. Na medida que o leite não vai progredir, vai regurgitar, ou poderá até progredir para o interior da árvore traqueobrônquica. Então, diante disso, nós não vamos ter condição, obviamente, de alimentar essa criança de forma adequada e um tratamento qualquer vai ter que ser proposto. Não quero entrar em detalhes de tratamento, é só que vocês lembrem que existe a atresia de esôfago. Olha só pelo esqueleto, percebe-se aqui que se trata de uma criança, né? O esôfago descontinuado aqui no meio do tórax. Portanto, ainda não estamos no abdômen. As cirurgias para correção são variadas. Outra coisa que você não pode esquecer, né? É que o esôfago pode sofrer doenças que aumentem o seu diâmetro. A isso nós chamamos de megaesôfago. Uma causa muito comum do megaesôfago é a doença de Chagas, né? Aqui no Brasil. Na região ali de Minas Gerais, Bahia, né? Então, o Trypanosoma cruzi ele é capaz, foi descrito pelo Oswaldo Cruz, né, daí o nome, ele é capaz de comprometer a inervação que controla a peristalse esofágica, controla a contração do músculo cardíaco ou do intestino grosso, causando megaesôfago no tórax, pode inclusive chegar a diâmetros tão acentuados quanto esse aqui, pode causar cardiomegalia, que é o aumento do coração, e pode causar também o aumento do intestino grosso, que é chamado de megacolon. Então, nós estamos ainda aqui no esôfago, vendo essa imagem em radiografia simples contratada de um esôfago não, contrastada, né? De um esôfago normal e de um esôfago dilatado. O correspondente aqui na tomografia com grande conteúdo de gás, de resíduo alimentar no interior do esôfago,
e não tem capacidade de empurrar esse alimento adiante, não tem propulsão suficiente para deslocar esse alimento em direção ao estômago. Né? Muito bem. Outra coisa que agora já envolve um pouco de estômago, de abdômen, de tórax, é essa possibilidade muito frequente, né, do estômago ultrapassar o hiato esofágico e herniar para cima para o tórax. Isso se chama hérnia hiatal, ou deslizamento, porque o estômago desliza através do hiato esofágico do diafragma. Isso é muito comum. E aí, na radiografia, nós vamos ver que haverá segmento de estômago situado no tórax. Então, quando a gente encontrar no tórax níveis como esse, com ar em cima, e a imagem mais clara embaixo, que corresponde a líquido, né? Alguma víscera oca herniou para o interior do tórax. Grande possibilidade de ser o estômago, ainda mais numa pessoa já de idade. Em crianças existem malformações congênitas do diafragma, que segmentos do diafragma não se formam, e a criança já nasce com conteúdo, às vezes, muito grande, abdominal herniado para o interior do tórax. Isso compromete, evidentemente, a expansão pulmonar e, no momento que a criança nasce, isso tem que ser corrigido para viabilizar a função respiratória dessa criança. Tá bem, gente? Então, ninguém pode olhar para uma radiografia de tórax e deixar de perceber que existe um nível aqui, ó, entre ar e líquido no interior do tórax, acima da cúpula diafragmática. Não há como a gente deixar isso passar, tá? É inaceitável. Bom, falando em abdômen propriamente, agora, o que eu tenho que saber de anatomia? Eu sei que vocês sabem isso, né? O conteúdo do abdômen é dividido em dois grandes compartimentos, o anterior, chamado de cavidade peritoneal, cujo conteúdo, cujas vísceras são envolvidas por uma membrana muito fina, muito delgada, composta de uma camada só de células. Essa membrana é transparente, muito vascularizada, ela produz e absorve líquido numa taxa equivalente e confere esse aspecto brilhante. As vísceras abdominais têm brilhante e úmido. Então, quando a gente acessa a cavidade peritoneal do paciente, as vísceras são brilhantes e são úmidas, por causa dessa membrana chamada de peritônio. Atrás do peritônio existe um espaço chamado retroperitônio, que vai ser abordado em outra aula, onde se localizam os rins, os grandes vasos, como a veia cava inferior, a aorta abdominal. Mas, enfim, em relação à cavidade peritoneal, nós vamos estar sempre pensando em sistema digestório. Vamos dividir a cavidade abdominal em dois andares. Um andar superior, que vai conter o fígado, à direita, o estômago no centro, o baço escondido aqui, ó, embaixo das últimas costelas à esquerda. E vamos analisar esse andar superior do abdômen a partir, de novo, de uma radiografia simples. Esse aqui é o aspecto normal. Todos nós vamos ter que perceber sempre, ó, quando houver uma lâmina de ar interposta ao fígado e ao diafragma, essa situação que está aqui representada. Cúpula diafragmática direita e ar embaixo da cúpula diafragmática esquerda. Direita, perdão. Idem aqui à esquerda. Essa situação, chamada de pneumoperitônio, significa que alguma víscera abdominal perfurou, permitiu o escape de gás. E só não será verdade se esse paciente tivesse sido submetido recentemente a algum procedimento em que ar foi lançado no interior da cavidade peritoneal. Isso pode ter sido uma cirurgia quer aberta, convencional, quer videolaparoscópica, onde você lança quantidades grandes, né, de gás no interior da cavidade abdominal. Mas, numa situação de uma radiografia em que nada disso aconteceu, obviamente esse paciente deve ter queixa-dor abdominal, e essa imagem aqui reflete a perfuração de alguma víscera oca do tubo digestório. Nós nunca podemos deixar isso passar sem ser percebido, independente da cardiomegalia desse paciente, do tamanho da área cardíaca ser grande, né? Não posso deixar de ver que há pneumoperitônio, que existe ar na cavidade peritoneal entre o diafragma e o fígado.
Aqui é mais fácil de ver. Tá? Muito bem, queridos, vamos lá. Outra coisa que eu vou olhar é agora sim, finalmente, né, a radiografia simples de abdômen, onde a gente não vê muitas coisas. Né? A gente percebe gás distribuído de maneira homogênea, pode haver um pouco mais de gás ou até de fezes aqui na região da pelve, onde há a ampola retal. Nós procuramos perceber sempre aqui as margens do músculo psoas, porque elas se prestam ao estudo do reto peritônio, onde se localizam os rins que acompanham em sua posição. O seu eixo longitudinal é aproximadamente paralelo ao eixo longitudinal do músculo psoas. É isso que está assinalado aqui nessas duas linhas. O restante é gás no segmento transverso do intestino grosso, chamado de colo transverso. Nesse paciente eu estou vendo isso bem. Gás na pelve, onde existe o reto, e aqui no lado esquerdo é possível perceber gás e uma imagem muito sutil que lembra miolo de pão, que nós sabemos que é conteúdo fecal. Então isso aqui é uma radiografia simples do abdômen, sem nada de anormal chamando a atenção. Tá? Diferente disso aqui, que nós vamos ver, olha, as hemicúpulas diafragmáticas direita, esquerda, vamos ver aqui a área cardíaca, os campos pleuropulmonares, vamos ter uma impressão, né, de que o coração está achatado, de baixo para cima, e o mais importante, vamos ver aqui, ó, alças do tubo digestório, segmentos do tubo digestório com um diâmetro muito grande, onde esse pregueamento transversal vai aparecer a cor branca, significando que há infiltração líquida na parede dessas alças, o espessamento da sua própria parede, visto nos cortes, evidentemente, né? Também traduz a mesma coisa, além do pregueamento transversal, o espessamento da parede dessas vísceras, e, novamente, níveis, olha só, horizontais, quando o paciente está de pé, e que vão se modificar, evidentemente, se o paciente for radiografado em decúbito. Isso aqui, então, tem que ser percebido, tem que despertar a nossa atenção e nos levar a tentar descobrir o que está vendo. Algum ponto em que o tubo digestório está obstruído, ou alguma condição qualquer em que ele se encontra sob a ação de uma paralisia flácida, sem peristalse, sem se contrair, acumulando líquido e gás em seu interior, simplesmente porque perdeu a capacidade de se contrair. Essa segunda hipótese está relacionada frequentemente a um desequilíbrio entre vários eletrólitos que estão envolvidos na contração muscular, e o potássio é muito importante nesse contexto. Os níveis muito baixos de potássio acabam induzindo a perda ou diminuição muito grande da contratilidade da musculatura lisa do tubo digestório. Tá, gente? Então, uma imagem começa com níveis hidroaéreos, não mais no tórax, como acontece nas herniações de vísceras abdominais para o tórax, mas no próprio abdômen, vai nos obrigar a fazer um diagnóstico diferencial entre obstrução mecânica ou essa paralisia flácida, essa inércia, né, de todo o tubo digestório, chamado tecnicamente de ilho paralítico, embora não seja apenas o ilho, que é o segmento final do intestino delgado, que se paralisa. Tá? Mas esse é o nome que se dá, ilho paralítico. Muito bem. Uma situação em que isso pode acontecer: a torção do cólon sigmoide, que é uma parte do intestino grosso, vai gerar imagens como essa, ó, grandes dilatações, um espessamento muito grande da parede do segmento envolvido, nesse caso, o cólon sigmoide. E esse paciente, evidentemente, vai ter dor, porque há uma obstrução intestinal aqui, uma progressão além desse nível, e há também um sofrimento vascular, porque os vasos sanguíneos que nutrem esse segmento também foram torcidos. Então, é uma condição duplamente grave, que é uma situação de obstrução mecânica e insuficiência circulatória do tubo digestório. Por isso que não é raro a cor dele no momento da cirurgia ser escura, né? Demonstrando que a circulação não está adequada. E ele pode chegar a ter diâmetros grandes, como nós estamos vendo aqui. E essa aqui é a área da torção, né? Aqui é a raiz, em torno da qual houve a torção que está sendo desfeita. Então, o nome disso é volvo, que significa torção, volver, né? É torcer, virar, volvo, nesse caso aí, de cólon sigmoide. Como é que eu vou perceber? Novamente, ao olhar a radiografia,
independentes ou além, né, da dor do paciente, que ele vai me contar. Está sem eliminar gases e fezes já há alguns dias, com muita dor, muita cólica. Ele tem um possível quadro, inclusive, infeccioso, decorrente das bactérias aqui do intestino já terem alcançado a circulação sanguínea. A radiografia simples do abdômen vai mostrar grandes distensões, grandes níveis de distensão e edema na parede da víscera. Muito bem. Então está aqui o andar superior, que eu falei para vocês, que é composto pelo fígado, à direita, o estômago no centro e o baço à esquerda, oculto, né, abaixo das últimas costelas aqui. Atrás do estômago existe o pâncreas e um segmento inicial do intestino delgado chamado de duodeno. Ao lado deles estão os rins, ao direito, o rim esquerdo e o baço lá na ponta. Como é que a gente estuda, então, radiograficamente melhor esse trecho de cima, né? Primeiro, tendo essa imagem de anatomia na cabeça, né? Sempre a ideia clara de que o estômago tem atrás de si o pâncreas, de um lado o baço, do outro lado o fígado que foi removido aqui nós estamos vendo. Atrás desse conjunto, ao lado do pâncreas, do duodeno, o rim direito e o rim esquerdo. O rim direito também é mais baixo que o rim esquerdo, pela presença do fígado, né? Que impede que o rim direito ascenda tanto quanto ascendeu o rim esquerdo durante o desenvolvimento embrionário, em que os rins, originalmente pélvicos, ascendem no retroperitônio até aquela posição lombar alta que eles têm ali. Muito bem. Então, a maneira com que se estuda essa região, além das coisas muito óbvias que uma radiografia simples pode mostrar, é através da tomografia, em que cortes transversos dessa região são apresentados em sequências. Quanto menor a espessura do corte, maior a precisão, o detalhamento da imagem, nós vamos aprender a ver coisas que nós já conhecemos. Por exemplo, esse aqui é um corte transversal, como deve ser o das tomografias, onde nós vemos aqui uma vértebra torácica se articulando com a cabeça de uma costela. Então, aqui está a articulação costo-vertebral. As costelas aparecem cortadas, porque vocês lembram, né? Elas não são horizontais, elas são oblíquas para baixo e para os lados, elas aparecem cortadas. E há uma padronização em que esses cortes são vistos sempre como se nós estivéssemos olhando de cranial para caudal, como se a gente estivesse no pé do paciente olhando o corte por baixo, né? Então, nessa posição, o fígado vai ocupar esse lado aqui, ó, que é o que nós estamos vendo, lobo esquerdo, lobo direito do fígado, a vesícula biliar, a artéria aorta, ainda aqui, ó, atrás do diafragma, os pilares esquerdo e direito do diafragma, com a artéria aorta ainda atrás do diafragma. Aqui já a veia cava inferior. No centro é o local onde nós encontramos o pâncreas, não inteiro, né? O pâncreas ele é inclinado na horizontal também. E para ver o estômago há necessidade da ingestão de contraste que apareça na cor branca durante o exame radiográfico. Esse contraste normalmente é baritado. Então, isso vai mostrar para nós o ar que há no estômago, um nível natural entre o ar que há no estômago e o contraste com a solução líquida de bário que o paciente ingeriu. Uma tomografia é realizada com o paciente deitado, normalmente, sobre o dorso, o decúbito dorsal, com nível hidroaéreo dentro do estômago, que nesse caso não representa doença. Ele é desta maneira, né? Paralelo à mesa do exame, já que o paciente está deitado sobre ela, diferente das imagens com o paciente de pé, que nós vimos na radiografia simples. Atrás aqui, ó, do lado esquerdo, já se vê o rim esquerdo e o baço. O rim direito não é visto aqui porque o fígado é grande e se estende inferiormente, mas, e, portanto, impede que o rim direito alcance níveis tão altos quanto o rim esquerdo consegue alcançar ao longo do seu desenvolvimento embrionário. Então, o normal é isso, aparecer primeiro o rim esquerdo, o baço, à medida que os cortes forem descendo em direção caudal, aí o rim direito vai começar a aparecer aqui, ó, bem atrás, logo atrás do fígado, próximo à coluna vertebral, como vocês estão vendo do lado esquerdo. Tá? Então, essa é uma anatomia normal
do andar superior, chamado também de andar supramesocólico. Vamos adiante. Então, o que nós vamos encontrar de variantes do normal em alguns pacientes? Por exemplo, vamos repetir as mesmas sequências, né? Olha aqui, um corte transverso da mesma maneira, passando por uma vértebra torácica, porque eu estou vendo aqui a articulação costo-vertebral. E eu percebo aqui na frente que a aorta abdominal está situada atrás dos pilares diafragmáticos. Essa é uma aorta calcificada, deve ser uma pessoa mais idosa, já tem calcificação arterial. E nós percebemos aqui vísceras, o tubo digestório contendo contraste no seu interior, um nível entre o líquido do contraste e o gás, outras porções apenas com gás. Do lado esquerdo, o baço. Já começa a aparecer aqui o polo superior do rim esquerdo. E aqui, essa estrutura irregular, parecendo um miolo de pão aqui no meio, atrás da qual há uma artéria. Essa estrutura aqui é o pâncreas, e essa artéria é a artéria que vai em direção ao baço, a artéria esplênica. Então, é a anatomia normal que nós já conhecemos, tá, querido? E do lado direito, todos nós estamos percebendo que esse fígado tem várias regiões. Em ultrassom se fala de eco, né? Hipoecóica ou hiperecóica, não é? Pois bem, na radiologia se fala na tomografia em densidade. Então, várias áreas nodulares hipodensas em relação ao deveria ser o normal. Essas várias áreas aqui, nodulares e hipodensas, muito provavelmente são metástases de um tumor primário, com grande chance de estar localizado no tubo digestório, já que o sangue do tubo digestório, através da veia porta hepática, é direcionado aos capilares hepáticos, que são chamados de sinusoides hepáticos. E ali as células de Kupfer, que são células de defesa, né? Linfócitos adaptados, macrófagos, na verdade, modificados, retêm essas células tumorais e aí elas passam a se multiplicar no próprio fígado. Então, esse é um fígado, nós descrevemos medicamente como um fígado metastático, né? Tem vários nódulos metastáticos. Essa é uma comparação, então, daquela anatomia normal com uma anatomia alterada por doença, nesse caso, câncer. Vamos ver outra? Olha aqui, ó. Novamente, o fígado à direita, o estômago no centro. Esse paciente não tomou contraste, então não vejo nada demais aqui. Vejo uma vértebra, vejo as costelas, então esse corte está pegando o gradil costal. Aqui é possível ver, se vocês acompanharem comigo, o diafragma, olha só, de um lado, do outro. Então, esse é um corte que mostra como, atrás, a cavidade pleural é profunda, né, por causa daquele recesso pleural, que nós chamamos de costofrênico, lembra? Ele é muito profundo atrás. Ó. Então, a gente pode, no mesmo corte, ter o diafragma, deixando atrás de si recesso pleural, ou seja, tórax, tecnicamente, né? E à frente de si, cavidade peritoneal, abdômen. Então, nesse caso, o fígado é normal, embora o lobo esquerdo seja um pouco curto, talvez, mas isso é variante do normal. A gente vê aqui a artéria esplênica se dirigindo ao baço e percebe que o baço tem a sua densidade habitual, até que nesse ponto ele apresenta uma grande formação com densidade de líquido e não de tecidos moles como o baço e o fígado. Olha como é parecido, ó, a densidade do baço e do fígado. E isto aqui no baço é um abscesso muito grande, isso não é comum, mas a tomografia aqui mostrou muito bem, então, que a anatomia de um órgão que é pequeno, normalmente fica meio escondido, como o baço, pode ser alterada pelo aumento do seu tamanho propriamente ou pelo acréscimo ao seu tamanho de uma dilatação cística que contém no seu interior, nesse caso, um líquido espesso, que a tomografia já insinua para nós tratar de pus, em outros casos de sangue, simplesmente pela densidade desse líquido ao metro. Tá, querido? Aqui o corpo vertebral, o arco vertebral, o canal vertebral onde se localiza a reduta espinhal, e aqui a musculatura eletora da espinha, de um lado e do outro. É sempre parecido, né? Aqui na frente, os retos abdominais, dá para ver. O esquerdo, o direito, não se vê muito bem. Muito bem.
E o que existe abaixo, né, desse nível? Abaixo do mesocolo transverso. Aí existe o restante do intestino delgado e depois o intestino grosso. Como é que a gente estuda intestino delgado e depois intestino grosso? Nós podemos começar por uma radiografia convencional, em que o paciente faz a ingestão de um volume grande de contraste paritado, e num primeiro momento o contraste ainda vai aparecer no andar superior aqui no estômago, mas boa parte dele já vai ter progredido no interior das alças do intestino delgado, que aparecem com esse preenchimento cheio de falhas, como vocês estão vendo aqui, ó. E essas falhas são naturais, elas se devem ao pregueamento natural que o intestino delgado tem no seu interior. Tá? Pregueamento transversal, natural ao intestino delgado é que causa esse efeito de falhas de preenchimento ou falhas de enchimento do contraste radiográfico no seu interior. Não significa doença. Uma outra imagem interessante, já que está aparecendo aqui irresistível, é o pregueamento longitudinal do estômago, ó, que é visível aqui, porque também sobre essas pregas se projetam para dentro do estômago, o contraste não ficou retido. Então é possível verificar que o estômago tem pregueamento longitudinal e se dirige à sua saída. A sua saída, que é o piloro, onde existe, né, o orifício chamado de ósseo piloro. Né? E o restante do intestino delgado, então, ficou bem contrastado e pode ser não. Nesse ponto aqui eu já sei, olhando, né, pelo hábito de estar sempre vendo essas coisas, que o contraste já começa a preencher o início do intestino grosso. A região que fica apoiada sobre a fossa ilíaca direita, que se chama seco. Então, aqui já há um preenchimento do seco, o contraste já está começando a alcançar o intestino grosso. Então, esse exame se chama seriografia contrastada, né? Esôfago, gastro, entérica, foi inventado para que a gente possa ver o faringe, portanto, um divertículo de Zenker, o esôfago inteiro, o estômago e o intestino delgado. Para o intestino grosso, não é um método adequado, porque o preenchimento do contraste no intestino grosso ele é insuficiente, é irregular, porque o diâmetro do intestino grosso é muito grande. Né? Então, não é bom usar seriografia para o estudo do intestino grosso. Atualmente, o que se tem usado, por ser mais rápido e por oferecer imagens melhores, é a tomografia, com a intenção de avaliar melhor o intestino delgado. Então, nesse caso, se utilizam cortes frontais, primariamente ou principalmente, no mínimo, né? E, eventualmente, nada impede que nós acrescentemos a isso o estudo de cortes transversos, nada impede. Mas essa imagem frontal é muito frequente nos exames para estudo do intestino delgado. Então, vamos identificar as estruturas aqui, ó. Embaixo, a pelve óssea. A sínfise púbica é muito visível aqui, ó. A cabeça do fêmur à direita também bem visível. Esse corte pegou a cabeça do fêmur direito. Lá em cima, o campo pleuropulmonar direito, o campo pleuropulmonar esquerdo, e aqui a área ocupada pelo coração. À direita, já no abdômen existe o baço. No centro, o estômago. Perdão, o fígado à direita, eu falei baço, né? No centro, o estômago, e à esquerda, bem menor, o baço, cuja densidade é semelhante à do fígado na tomografia. Nesse caso aqui é uma preciosidade, então vou aproveitar e mostrar para vocês que o corte do estômago permite que vocês vejam o preguiado gástrico se projetando para dentro do estômago aqui, ó, sem auxílio de qualquer meio de contraste. Vou tirar da frente meu laser para vocês olharem. Tá? E depois aparecem aqui cortadas, de maneira mais ou menos transversal, várias alças de intestino no início de jejum, algumas que estejam posicionadas nesse plano de corte, né, vão ser cortadas longitudinalmente. Vai ser possível, então, ver o seu preguiado natural aqui, por exemplo. Ó. Mas a maioria vai acabar sendo cortada transversalmente. E será possível, inclusive, fazer um estudo vascular, né, da artéria mesentérica superior e da formação da veia porta, aqui do lado, na proximidade do fígado. Lá embaixo, essa estrutura aqui, ó, de maior volume, é a bexiga urinária, né, enganando a gente, está logo abaixo,
de alças do intestino delgado, mas isso é bexiga urinária. Então, essa é a enterotomografia, que pode ser também realizada com contraste, com auxílio de contraste paritado, para que a gente possa ter uma ideia melhor da espessura da parede das alças intestinais e verificar se há alguma falha de enchimento relevante ou, sobretudo, se há diferenças de diâmetro em algumas dessas alças de intestino delgado que representem doença. Através de um outro método que gera imagens, chamado de ressonância nuclear magnética, é possível nós termos imagens semelhantes. Aqui alças intestinais cortadas transversalmente, algumas cortadas longitudinalmente. Esse corte aqui foi feliz para mostrar para nós os vasos sanguíneos no interior do mesentério, indo em direção às alças do intestino delgado, para fazer a irrigação arterial e a drenagem venosa. E lá em cima, como sempre, é o fígado à direita, estômago no centro, embaixo aqui eu não estou vendo. Um corte transverso, realizado aqui, portanto, mais abaixo, vai nos mostrar também as alças de intestino delgado cortadas transversalmente. Esse corte pega aqui o final dos dois rins, ó, o rim direito mais baixo que o rim esquerdo. Então, vê-se menos do rim esquerdo aqui do que aqui, porque o rim direito é mais baixo. Então, aqui está cortado mais ou menos o que seria o seu equador, grosseiramente, na sua metade. E o rim esquerdo está cortado aproximadamente ali, no seu polo inferior. Por isso que a imagem aqui ocupa a menor área do rim esquerdo em comparação ao rim direito. Aqui estão os músculos psoas, de um lado e do outro, e aqui a artéria aorta e vem a cava inferior. As coisas se repetem muito, né, gente? A gente vai vendo, elas se repetem. Agora, também na ressonância nuclear magnética, eu posso acrescentar um contraste, que não é, normalmente, os contrastes preferenciais são os baritados, mas eles são mais espessos, há outros mais fluidos à base de iodo. O paciente que não tem reação alérgica a iodo pode usar sem problema nenhum. E a imagem é bastante semelhante à da tomografia, né? Então, não oferece uma vantagem relevante em comparação à tomografia. Aqui eu vejo com vocês, olha, o fígado, à direita, e estou repetindo de propósito, tá? Para vocês guardarem, nem precisarem estudar, o baço à esquerda, o estômago aqui no meio, alças delgado contrastadas, e de tanto ver a gente sabe, né? Acaba se acostumando, sabe que isso aqui é o colo sigmoide, uma parte do intestino grosso, e fica apoiado na fossa ilíaca esquerda, que tem esse aspecto sanfonado e sinuoso que nós estamos vendo aqui. Na secção transversa, a mesma coisa, as alças aparecem, algumas cortadas longitudinalmente, aquelas que estiverem no plano horizontal. Os dois rins são visíveis aqui, ó, rim direito, rim esquerdo. Os vasos renais, provavelmente a artéria renal é visível aqui, chegando ao rim esquerdo, dá para ver bem. E aqui, esse segmento do intestino mais calibroso, com pregas transversais mais grosseiras, eu sei dizer que corresponde já ao intestino grosso, né? Pelo aspecto dele, a gente está habituado a olhar. Então, aqui à direita, obviamente, isso vai ser uma porção do colo ascendente, está situado à direita. E aqui se vê a extremidade inferior do baço, ó, a ponta do baço. Então, baço e rim, à esquerda. Fígado e rim à direita. E aqui o colo ascendente, do intestino grosso. O que eu sei pelo diâmetro, por esse pregamento mais grosseiro, que corresponde às austrações do intestino grosso. Eu sei que vocês já conhecem. Essas imagens, então, podem servir para a gente identificar anormalidades, como, observem aqui comigo, ó, numa secção agora frontal de novo. O fígado lá em cima à direita, o estômago cortado, né, e volumoso, cortado em boa parte, se vê o estômago, se vê aqui o corpo gástrico, o afunilamento, né, do piloro, que vai dar saída aqui através do ósteo pilórico. Então, o piloro ele é um funil, tem uma parte larga chamada de antro, que vai se afunilando, dá origem a um canal que existe no interior de um orifício. Esse orifício é o ósteo pilórico e o canal de saída do estômago é o canal pilórico. Muito bem. Aí vocês olham as alças intestinais como essa aqui, ó, de aspecto normal. Essa aqui também. Uma com contraste, outra sem, mas a parede fina e o aspecto regular, né? Comparando com o que nós estamos vendo aqui embaixo, observem aqui, ó, essa alça aqui intestinal. Olha a espessura da parede dela.
olha o que sobra no interior da alça de espaço para transitar o conteúdo do suco entérico. Aqui já se tratando de íleo, do final do íleo já são fezes líquidas, né? Então nós estamos vendo que as alças situadas mais abaixo, perto do final desse trajeto, estão espessadas e com o seu diâmetro reduzido. E nós percebemos também que os vasos sanguíneos que se dirigem a essas alças também estão engurgitados, congestos, né? Esse é um achado muito sugestivo de uma doença inflamatória que acontece com muita frequência no final do intestino delgado, chamada de enterite regional, porque ela comete segmentos do intestino descontinuadamente, uma área normal, uma área doente, uma área normal, uma área doente. E quem descreveu essa doença foi um cirurgião chamado Crohn, e ela ganhou o nome de doença de Crohn. Na verdade, houve outros que participaram da descoberta, mas o nome do Crohn é o primeiro na ordem alfabética e ele que ficou famoso, né? Virou a doença de Crohn. Então, vamos comparar de novo. Olha que alça de parede espessada, de cavidade interna reduzida. Essa cavidade interna nós chamamos de luz, ou lumen. Com a luz ou o lumen intestinal está reduzido, como o mesentério, né? Está com vasos congestos, fibrosos, fáceis de se verem. Isso é muito indicativo, extremamente indicativo de doença de Crohn, um paciente que vai ter uma série de queixas compatíveis com isso, relacionadas à dificuldade de progressão das fezes aqui, apesar de não haver obstrução total. Mas haverá queixas nessa região, e essa região será dolorosa. E quando vocês colocarem a mão aí, vão perceber que aqui as alças intestinais são muito mais consistentes do que quando vocês estiverem palpando as alças intestinais aqui na área do jejum, por exemplo. Tá? Então, a gente usa o exame complementar, né, para completar aquilo que a gente percebeu no exame clínico. E aí o intestino grosso tem os segmentos que vocês conhecem, o ceco, ao qual está pendurado o apêndice. Portanto, o apêndice é literalmente um apêndice do ceco, por isso que ele se chama apêndice cecal. O ceco se continua no colo ascendente, aqui é uma curva para o lado direito. Essa curva é chamada de flexura hepática, porque ela acontece abaixo do fígado. O intestino grosso cruza para o lado oposto, faz outra angulação perto do baço, chamada de flexura esplênica, começa então a descer, até que na crista ilíaca ele passa a se dirigir à linha média em busca do reto. Esse trecho aqui que se dirige à linha média, a partir da crista ilíaca, é o cólon sigmoide. A parte que veio lá do baixo descendo, e que é relativamente irregular e vertical, é o cólon descendente, depois do cólon sigmoide e, por fim, o reto. Como é que se estuda esse segmento do tubo digestivo? Pela realização de um exame radiográfico simples, um exame radiográfico que não é tomográfico e que usa um contraste duplo, pela injeção, pela infusão, introdução de uma solução contrastada, normalmente à base de bário, e ar no interior do tubo digestivo, do intestino grosso. Isso é feito como? Por que via? Isso é feito através do ânus, do canal anal, por via transanal. Então, uma sonda é introduzida no reto do paciente, por ali é instilado o meio de contraste e o ar necessário para que o intestino se distenda, seja preenchido pelo ar. E aí nós podemos ter imagens bonitas como essas aqui, ó, do final do intestino delgado, que acabou se corando no sentido antifisiológico, que o contraste subiu pelo reto, chegou até o final aqui no ceco, que na verdade é o início do intestino grosso, atravessou a válvula ileocecal e chegou até a contrastar o final do intestino delgado. Mas eu vejo bem aqui, ó, o ceco, o colo ascendente, a flexura hepática, o colo transverso, com onda peristáltica passando aqui, ó, no pregamento longitudinal, a flexura esplênica extremamente baixa, né, desse paciente, muito esquisito isso, né, muito baixa, normalmente é bem mais alta que a hepática, porque o fígado grande também puxa para baixo, empurra para baixo a flexura hepática. A flexura esplênica normalmente é alta, né? E aí, depois que a gente ultrapassa a flexura esplênica, que extremamente está baixa aqui nesse paciente, há uma área de estreitamento por onde o contraste consegue transitar, mas a cada um dos lados há uma grande falha de enchimento
num aspecto que lembra uma maçã, né, que foi comida e no final sobrou só o talo. Uma região aqui que lembra a maçã é o que sobrou de passagem para o contraste radiográfico para o ar. Essa área preta de um lado e do outro é ocupada, na verdade, toda essa espessura aqui, ó, é ocupada, na verdade, de um lado e do outro, por um tumor maligno, certamente. Tá? Um tipo muito comum do lado esquerdo, que é esse tipo que causa estreitamento. Um tumor estenosante de cólon descendente. O diagnóstico saiu por um clister opaco de duplo contraste. Clister significa lavagem. Duplo contraste por quê? Porque ele faz contraste entre o preto do ar e o branco do bário. O branco é que se diz opaco. Opaco é aquilo que aparece branco na radiografia. Então, um contraste paritado ele é opaco. Mas o contraste é duplo, é entre o opaco, o contraste paritado, e o ar, que é preto. Aí esse duplo contraste é que oferece as imagens, como vocês estão vendo aqui, né? Entre o bário e a área preta, onde o tumor não permite que o bário esteja presente. Tá bem? Então, aqui nós temos que houve uma falha de enchimento, ou uma falha, né, de preenchimento, então, tanto faz, dessa região pelo contraste paritado. Isso traduz a existência de alguma coisa aí impedindo, ocupando o espaço onde o contraste estaria presente. Então, nesse caso, é um tumor. Outra coisa que acontece com frequência no intestino grosso é isso, ó, a herniação da sua mucosa para a superfície externa do intestino, como aquele divertículo de Zenker, da faringe, que eu mostrei logo no início, e é o clister opaco, que a imagem está bem pequena aqui, mas eu aproveitei que está muito boa, vai mostrar várias áreas esféricas arredondadas preenchidas por contraste. Então, nessa situação, ao oposto daquilo que o tumor faz. O tumor causa uma falha de preenchimento, concorda? Impedem que o contraste ocupe o lugar onde ele está. Essas cavidades chamadas de divertículos do intestino grosso, elas acabam sequestrando para o seu interior contraste. E por isso que há esse aspecto arredondado aqui, ó, de várias esferas, né, acompanhando o eixo do intestino grosso. Nesse caso, então, não houve uma falha de enchimento, houve o contrário, houve uma retenção do contraste paritário. Então, existem lesões que retêm o contraste, como, por exemplo, saculações de vertículos, e existem lesões que impedem a presença do contraste, produzindo uma falha de enchimento. Então, algumas lesões são preenchidas, são diagnosticadas por falha de enchimento, e outras são diagnosticadas por coletarem, por fazerem retenção, é o termo que se usa, do meio de contraste. Né? Aqui na cirurgia é possível ver essas dilatações saculares, ó, arredondadas, que são os divertículos, que podem eventualmente inflamar ou até perfurar, mas raramente causar hemorragia digestiva. Né? Então, quando há uma complicação, uma inflamação, o clister opaco vai mostrar um colo sigmoide, ao invés de com diâmetro uniforme, regular, como aqui no intestino, no colo descendente, ou como aqui no colo transverso, vai mostrar um estreitamento muito grande, até com aspecto pseudotumoral. Se alguém olhasse isso aqui e tivesse dúvida sobre a possibilidade de haver aqui, ó, olha só, uma falha de enchimento em consequência da presença de um tumor, essa pessoa não poderia ser criticada de forma alguma. Tá? Mas é que quando o paciente tem várias crises de inflamação desses divertículos que acabam infectando e se recupera, essa sequência de inflamação com recuperação e cicatrização, inflamação, recuperação e cicatrização vai causando um espessamento na parede do colo sigmoide, que é o segmento onde mais frequentemente aparecem os divertículos e ocorrem as inflamações, chamadas de diverticulites, e aí acaba que a luz residual se torna pequena, porque há uma estrutura aqui pseudotumoral, ó, e que é fibrosa, cicatricial, aumentando a espessura da parede do intestino, exatamente como o tumor poderia estar fazendo. O que chama a atenção de quem tem um pouco mais de experiência é o fato desse espessamento ser muito longo, ocupar uma extensão muito grande. Os tumores não são longos assim, tá?
tumor grande vai ter 5 centímetros de comprimento, 6, 7, e não 20, 30, como um segmento desse. Então, quem tem experiência acaba já suspeitando de que isso, na verdade, é uma diverticulite. Mas não está errado propor a hipótese de um tumor estenosante que estreita, um tumor estenosante de colo sigmoide. E cirurgiões todos, né, já passaram pela experiência de operar um colo sigmoide por causa dessa deformidade crônica que faz com que ele perca a sua capacidade de se contrair e que ele conduza mal as fezes aqui no seu interior, portanto, seja funcionalmente um colo inadequado, e aí a peça cirúrgica removida revelar em algum ponto aqui um tumor maligno. Porque essa apresentação clínica, morfológica do cólon sigmoide, esse segmento aí onde os divertículos inflamam com frequência, ela é tão diferente, ela é tão pseudotumoral que às vezes tem um tumor também lá dentro e a gente não percebe. Tá? Na tomografia, os divertículos vão ser vistos também, ó, arredondados aqui. E, eventualmente, se um deles perfurar, nós vamos encontrar ar na superfície externa do intestino, portanto, haverá pneumoperitônio. Então, uma das complicações da doença diverticular, do diverticulite, é a perfuração do divertículo e o pneumoperitônio, que nós já vimos no início. Olha aqui, um divertículo perfurado. Ó. Esse paciente, seguramente, além de dor, febre, sinais de inflamação nessa região, ao exame clínico, tinha no exame radiográfico ar livre na cavidade peritoneal, ali alojado abaixo das cúpulas diafragmáticas, entre a cúpula direita e o fígado, sobretudo, onde se vê isso melhor. Tá? E o andar inferior? O que tem no andar inferior, então? Como é que a gente estuda o andar inferior como um todo? Né? Eu mostrei para vocês o estudo só do intestino delgado, o estudo só do intestino grosso através do clisteropático, e a gente pode estudar também através da tomografia cujos cortes estejam alcançando os níveis mais baixos do tronco. Então, lá nós já vamos ver aqui a crista ilíaca de um lado e do outro, mostrando nós estamos já começando a nos aproximar da pelve. E é possível, por exemplo, ver alterações patológicas, doenças, que envolvam vísceras pélvicas. Aqui, só para não deixar de falar no caso, um apêndice inflamado, grande, longo, com diâmetro aumentado e com uma concreção sólida aqui, inclusive, radiopaca, né? Que é a provável causa da sua obstrução. Deve ser um fecalito. E a obstrução do apêndice leva invariavelmente à sua inflamação, chamada de apendicite. Tá certo, pessoal? Então, um apêndice longo, né? Olha só. Uma circunvolução aqui, como se fosse um rabo de rato mesmo. E aqui ao lado uma imagem muito densa, né? Eu falei radiopaca, mas em tomografia se diz uma imagem hiperdensa, que parece estar fora do apêndice, né, querido? Mas um apendicite. Alguma coisa aqui do lado, densa dessa forma, pensar que é uma coincidência as duas coisas estarem próximas aqui, normalmente a gente erra quando pensa dessa maneira, tá? Mas eu não aposto 100% das fichas de que essa concreção hiperdensa, próximo ao apêndice, esteja de fato dentro do apêndice. Tá? Então fica aí uma dúvida se isso aí pode estar no ureter, né? No ureter direito. Está um pouco medial para isso, né? Mas fica a dúvida. E ficar a pulga atrás da orelha, né? O que é isso? Muito bem. E você pode, a partir de vários cortes tomográficos, fazer a reconstrução apenas das imagens do intestino grosso. Então, isso aqui é uma virtude do software, né, da máquina. Não tem nada a ver com a virtude nossa como médico, né? Nem nossa, nem do radiologista. E aí essa imagem tridimensional, muito fidedigna, né? Lembra muito um cristal opaco. Né? E aí a gente percebe como existem, ó, por exemplo, uma circunvolução grande aqui na região do ângulo hepático. Uma em direção ao ângulo esplênico, existe outra, outro nó aqui que desce. E aí o colo descendente dá início ao colo sigmoide, que faz outra volta aqui. Ó. Então, uma das indicações para se fazer essa tomografia que reconstitui o intestino grosso é quando o exame endoscópico foi muito difícil ou não chegou até o fim. Uma das grandes causas para o exame de endoscopia do intestino grosso
que se chama colonoscopia não acabar, é o intestino ter muita volta, como aqui, ó, uma primeira, uma segunda e aqui uma terceira. Então, é possível que a indicação desse paciente tenha sido colonoscopia incompleta. A mesma coisa aqui, numa imagem, está invertida. Nós estamos olhando aqui pelas costas do paciente. Estamos vendo ele de frente, né? Então, colo ascendente à direita, colo descendente à esquerda do paciente, né? Aqui, invertido. Se a gente estivesse olhando pelas costas do paciente, colo ascendente aqui, a flexura hepática, o cólon transverso, cheio de divertículos, estão vendo os divertículos aqui? Ó. A flexura esplênica, que é mais aguda e mais alta, o colo descendente, o colo sigmoide cheio de divertículos, e de repente um nó aqui horroroso, né? Provavelmente não foi ultrapassado pelo colonoscopista, e isso acabou sendo indicação desse exame também. Apostaria que a indicação dessa colonotomografia ou colonoscopia virtual foi colonoscopia incompleta, incapacidade de ultrapassar todo o intestino grosso, iniciando esse exame endoscópico pelo ânus e, na contramão, antifisiologicamente, chegar ao seco, que é o objetivo desse exame. Na maioria dos pacientes, a gente consegue chegar em 95% deles, pelo menos. Mas alguns que têm um intestino muito longo impedem que isso seja possível. Tá? Uma outra imagem aqui mais assustadora ainda, difícil até de explicar, né? Olha só. Isso é um colo transverso, um colo descendente, e de repente, olha onde vai o sigmoide dele. Ó. Lá em cima de novo, para descer e finalmente chegar ao reto. O colo sigmoide, gente, ele é com frequente muito longo, porque as fezes são armazenadas no colo sigmoide. Ali é que é o órgão de armazenamento. Quando elas são deslocadas para o reto, o preenchimento do reto com as fezes causa o desejo de evacuar. Então, quem tem prisão de ventre, quem leva dias sem evacuar, acumula as fezes no reservatório das fezes, que não é o reto, é o cólon sigmoide, acima dele. E aí o cólon sigmoide, olha o reto aqui embaixo, né? O cólon sigmoide vai ficando longo, cada vez mais longo, porque ele vai tendo que ser capaz de armazenar um volume cada vez maior de fezes. Um paciente que tem prisão de ventre é muito extremo, fica 15 dias sem evacuar, alguns são assim. Tá? E é possível também se reconstruírem imagens do interior do intestino, quer dizer, aqueles cortes transversais, ó, permitem, através de um software espetacular, né, recompor tridimensionalmente o intestino grosso visto por fora, como um cristalopata, muito semelhante, e permite recompor a imagem interna, como se eu estivesse realizando aqui um exame endoscópico. E para lesões que tenham mais de 1 centímetro, ele é bem sensível. Como é o caso aqui, ó, mostrando uma lesão arredondada com uma base estreita. Isso é um pólipo com um pedículo, nessa base estreita. Isso deve ser removido, porque isso é uma lesão benigna, provavelmente com esse tamanho, com essa característica regular, lisa, né? Mas é uma lesão que, com o passar do tempo, muito provavelmente, se tornará maligna. O tempo entre o surgimento de uma lesão dessas e a sua transformação maligna é algo em torno de 7 a 10 anos. São necessárias 10 a 12 mutações sucessivas se acumularem numa ordem que não é importante, mas a acumulação delas sim, para que então adenoma benigno se torne um adenocarcinoma, que é o tumor maligno. Tá, querido? Então, isso é a colonotomografia ou colonoscopia virtual, mostrando o intestino na sua superfície externa e na sua cavidade interna, na sua luz, no seu lume. E a pelve, né? Qual é a melhor maneira de estudar a pelve? A pelve masculina, né, que tem só a bexiga, o reto, a próstata, as vesículas seminais aqui atrás da bexiga, ou a bexiga feminina que tem, ou a pelve feminina, perdão, tem a bexiga na frente, o reto também atrás, mas entre os dois, a vagina e o útero. Né? Para a pelve, em especial aqui para o reto, que é nesse corte frontal, nesse corte frontal passando pelos acetábulos, olha só, de um lado e do outro. Esse corte mostra como o reto ele é envolto por gordura, como todas as vísceras pélvicas. Essa gordura à volta do reto é chamada de mesorreto. É um nome ruim, porque nós sabemos o que é meso, né? O meso não é isso, não é uma gordura disposta cilindricamente à volta de um órgão. O meso é outra coisa. Né?
mas acabou que se deu o nome de mesorreto a essa gordura periretal, que envolve o reto. Então, para vísceras pélvicas, o melhor método é a ressonância nuclear magnética, que vai mostrar coisas que vocês já sabem de anatomia. Olha só, a articulação do quadril com a cabeça do fêmur e o acetábulo de um lado e do outro, a bexiga urinária preenchida por contraste que aparece em ressonância, se fala de intensidade, tá? Aparece nessa imagem hiperintensa, aqui a junção da síntese púbica, a próstata aqui, ó, atrás e abaixo da bexiga urinária, as vesículas seminais aqui bem atrás da bexiga urinária, o reto, pequeno, né, vazio. Quando ele está vazio, olha como ele é sanfonado, ó, porque ele só é preenchido na hora que o colo sigmoide lança as fezes no interior do reto. Atualmente está vazio, o diâmetro dele é pequeno. E esse plano aqui, esse que não se sabia em anatomia, foi descrito por um cirurgião que ensinou o mundo inteiro a operar direito reto, que é o Hild. Olha, esse limite aqui, ele existe, é uma fáscia que envolve o reto, chamada de fáscia mesorretal, que separa esta gordura aqui, que está entre ela e o reto, da gordura que existe aqui à volta. E para o reto é muito importante que essa fáscia e toda a gordura que está dentro dela saia junto com o reto numa cirurgia oncológica onde um tumor de reto esteja sendo removido com intenção de cura. Porque é dentro dessa gordura chamada de mesorreto, na verdade devia se chamar gordura periretal, né? Mas o nome é mesorreto, e dentro do mesorreto estão os linfonodos que podem conter metástases ganglionares linfáticas desse tumor. Então está aqui uma outra imagem, mostrando novamente aqui o mesorreto. O reto, nessa técnica, né, a gordura ficou hiperintensa, ficou branca, e o reto ficou hipointenso, ficou escuro, e aqui linfonodos, ó, aparecendo no interior do mesorreto. Então essas imagens, além da própria imagem do tumor, ó, que é esse crescente, parecendo uma lua aqui em crescente, ó, se projetando para dentro da gordura periretal. Então hoje o prognóstico desses cânceres de reto depende muito dessa avaliação, viu, gente? Se há linfonodos aqui aumentados, o quanto o tumor avança para dentro do mesorreto, incluindo essa distância, olha que o tumor também, ó, avançando para dentro do mesorreto, né? Então, essa distância entre o limite mais periférico do tumor e a fáscia mesorretal, essa distância aqui, ela é determinante hoje como critério de cura ou não na cirurgia. Se o tumor estiver muito perto já da fáscia mesorretal, a chance de cura é pequena, os critérios de cura dificilmente serão alcançados. Observem aqui comigo que tem muito menos gordura à frente do reto do que atrás, né? Que à frente do reto, no caso do homem, sobretudo, existe próstata, vesícula seminal. Então, um tumor de parede anterior do reto, muito mais facilmente, vai invadir o mesorreto, ultrapassar o mesorreto, ultrapassar a face mesorretal e alcançar as estruturas que estão aqui atrás, que são as vesículas seminais, por baixo da bexiga urinária, a próstata. Da mesma maneira, a ressonância multiparamétrica, né, é o nome dela, que ela acaba avaliando vários parâmetros, ela é muito usada hoje para aqueles pacientes que estão com aumento no marcador específico, né, que é um antígeno prostático específico, e que deixa o urologista em dúvida se convém ou não biopsiar essa próstata. Então, ele vai para uma ressonância específica, que tem características particulares técnicas, que eu não sei dizer a vocês quais são, ela é chamada de multiparamétrica, exatamente porque ela avalia a próstata segundo vários parâmetros, e ela acaba fornecendo um substrato que vai justificar você encaminhar esse paciente à biópsia, que é sempre um procedimento de risco. A biópsia é feita através do reto, já que a próstata fica localizada à frente do reto, uma sonda de ultrassom é introduzida no reto e as agulhas perfuram o reto para coletar material da próstata. Nesse sentido aqui, ó, do reto para a próstata. Então, é claro que por mais cuidado que se tenha, por mais que se use antibiótico, pode haver contaminação com bactérias intestinais da próstata, indo ao interior da próstata nessa hora. Então, se as características da ressonância
multiparamétrica forem indicativas de um risco razoável, né, de câncer prostático, está indicada a biópsia. Se elas forem muito tranquilizadoras, isso dá ao urologista pelo menos um pouco de tempo para pensar e talvez aguardar um pouco mais antes de realizar a biópsia da próstata, antes de indicar a biópsia. Né? E no estudo ginecológico, para avaliar a endometriose, por exemplo, para avaliar menos frequentemente, porque isso, graças a Deus, agora é mais raro, os tumores de colo de útero, né, que eram muito frequentes antigamente, os tumores benignos, os miomas uterinos, também são muito bem vistos através da ressonância nuclear magnética. Então, aqui nós estamos com uma secção sagital, mostrando para vocês aqui atrás lá, o sacro, o reto logo à frente do sacro, como o reto não é reto, ele faz curvas, né? Ele aparece aqui cortado em vários pontos. À frente do reto, a vagina, que foi preenchida por contraste, e aí se percebe o fórnix posterior, o fórnix anterior da vagina, que contornam o colo uterino. Aqui, através do ósseo do colo uterino, se cai no canal cervical, e do canal cervical se cai na cavidade uterina propriamente dita. Olha quanta informação que nós estamos tendo aqui, né? O miométrio, que é a camada muscular, é visível aqui na cor mais escura, e até o perimétrio é visível aqui, ó, envolvendo o fundo do útero, pelo menos, né? E separando o útero da bexiga urinária que está exprimida aqui embaixo, coitada. Um contraste no seu interior, logo atrás da síntese. Né? Numa secção transversa bem baixa, que nós vamos ver aqui, ó, a uretra feminina e aqui a vagina, que costuma ter esse aspecto. Como se fosse uma borboleta, parece o H medular, está vendo? Numa secção transversal, a vagina que não esteja preenchida tem esse aspecto. As paredes anterior e posterior muito próximas entre si, produzindo recessos para um lado, anterior e posterior lateralmente, né, dos dois lados. Então, esse aspecto que lembra uma borboleta, né, o H medular. E atrás o reto, com a gordura periretal. Tá, queridos? E aí hoje existe uma tomografia que o que ela avalia, na verdade, é de uma maneira indireta, o quanto de atividade metabólica um tecido tem. E o tecido neoplásico, o tecido maligno, quando ele tem alto grau de replicação celular, ele tem uma atividade, um índice, uma taxa metabólica muito alta. Então, essa tomografia por emissão de pósitrons, que é o que significa o PET, o PET scan, é ótima para a gente identificar as áreas onde haja câncer, em especial metástases de câncer que tenham se manifestado após uma cirurgia primária, por exemplo, que foi realizada com intenção de cura. Então, nessa imagem aqui, que se vê um tronco, isso é um corte frontal, na verdade, né? Porque a imagem é plana. Tudo que aparece aqui em preto é a área hipermetabólica, né? A exceção aqui da bexiga urinária. Então, muito provavelmente, né, todas essas áreas têm grande chance de ser implante secundário, de ser metástase do tumor original, que nesse caso aqui era um tumor de esôfago. Tá? Então, a metástase até aqui na coluna, no corpo vertebral da coluna cervical. Essa é uma vértebra baixa cervical, provavelmente. Eu já estou vendo aqui a escápula de um lado e do outro as escápulas. No fígado também, ó, múltiplas lesões, que são lesões hipercapitantes, né, no meio do contraste. E lesões chamadas de quentes, né, coração iluminadas, elas aparecem como lesões quentes. Nessa técnica aqui. Na outra, ao contrário, né, aparece como lesões frias, escuras. Uma última coisa que eu ia esquecendo de falar, aí eu lembrei rapidamente, aqui antes de começar a aula eu acrescentei, é que nós podemos realizar estudos vasculares de qualquer lugar do corpo, de muita qualidade, com ressonância ou tomografia. Então, de forma geral, nós vamos chamar isso de angiotomografia ou de angio-ressonância nuclear magnética, do vaso que nos interessar. E, já que eu estou falando de abdômen, também de vias biliares, se isso for importante por uma suspeita de doença nas vias biliares. Aí eu trouxe aqui uma imagem arterial da aorta abdominal, o tronco celíaco e suas subdivisões, a artéria esplênica indo lá para o lado esquerdo, a artéria hepática comum vindo para o lado direito, e aqui
Número 4 é a artéria mesentérica inferior. Aqui tem até um número, agora que eu vi, no número 5 é a artéria renal. Isso aqui é o rim esquerdo, não o fígado não, tá, gente? Aqui é o rim esquerdo. Com relação o rim direito, perdão. Com a relação anatômica que ele tem, ó, em relação às últimas costelas. O rim direito é mais baixo, o rim esquerdo é mais alto. O direito está abaixo das últimas costelas. O esquerdo está em contato com as duas últimas. O direito normalmente em contato apenas com a última. Tá? Vamos ver o outro lado agora, dessa imagem que é oblíqua. Vamos rodar ela um pouco e ver o lado oposto. Então, agora, aqui a gente está vendo o lado direito da aorta, né? Estamos vendo agora o lado esquerdo. A mesma coisa, ó, tronco celíaco, artéria esplênica subindo aqui, ó, indo atrás do baço. Ela acompanha exatamente o mesmo eixo de inclinação do pâncreas. Ela vai acompanhando a borda inferior do pâncreas. Para o lado direito, a artéria hepática comum, que vai emitir vários ramos, até se transformar em hepática própria, que vai entrar no fígado, um ramo para cada lobo, o ramo hepático direito e esquerdo. Tá? E aqui é o número 6, que diz respeito à artéria mesentérica superior, descendo, indo em direção à face ilíaca direita. E aqui, ó, muito sutilmente, muito curta, aparece pouco, normalmente ela aparece mal mesmo, né? A artéria mesentérica inferior, essa aqui, ó, que vai para o lado esquerdo do intestino. Né? Então, quando a gente pensar em radiografia, anatomia radiológica, né? Ou de imagens em geral, para ser o mais genérico possível, de abdômen, de qualquer, né? Cavidade corporal, nunca esquecer que hoje nós temos um recurso espetacular para estudar os vasos sanguíneos, sem a necessidade de injetar contraste no interior de uma artéria ou até de veias, né? Existe doença vascular venosa também, como se fazia antigamente, porque era perigoso. Né? O Ítalo quer falar alguma coisa. Fala, Ítalo. Calma aí, professor. É para me colocar como anfitrião no final da aula, para monitoria. Ah, obrigado por lembrar, tá? Para não fechar aqui, deixar você de fora. Vou te colocar logo, tá? Deixa eu ver se eu já Valeu, consigo fazer obrigado. isso rápido. O Pedro também. Corte, já coloquei, tá, querido? Valeu, obrigado. Acabando, né? Então, tenho quase certeza que essa é a última coisa que eu acrescentei, né? Porque eu estava quase esquecendo disso. Exatamente. Então, essa era a última imagem. Vou voltar para ficar uma coisa bonita. Então, pessoal, o que eu queria de vocês assim, nessa aula? Vocês ficassem com a cabeça impregnada daquela imagem de corte transverso no andar superior do abdômen, com fígado à direita, estômago no meio, baço do lado esquerdo, atrás deles, a região central, o pâncreas. À medida que esses cortes forem descendo, eles vão mostrar o rim esquerdo primeiro, depois vai aparecer o rim direito abaixo do fígado. Aí, à medida que eles forem descendo, uma grande bagunça de alças intestinais cortadas, onde, com uma certa frequência, eu vou perceber do lado direito uma alça mais calibrosa e bem perto da parede intestinal, que é o colo ascendente. Do lado esquerdo, uma alça muito menos calibrosa, mas também bem próximo da parede abdominal, um pouco mais para trás, ela é póstero-lateral, não é tão lateral quanto o colo ascendente, esse segmento será o colo descendente. E aí depois, na região mais baixa, da pelve propriamente dita, na pelve falsa, aí vai haver uma mistura de intestino delgado com o cólon sigmoide, que está abandonando a lateralidade do colo descendente para ir em direção ao reto, fazendo algumas circunvoluções. Daí o nome sigmoide, em forma de letra S. Né? Às vezes tem um S com várias pernas, ao invés de duas apenas. E que lá embaixo, na pelve verdadeira, onde existem bexiga na frente, reto atrás e no meio, vagina e útero na mulher, no caso do homem, vesículas seminais atrás da bexiga urinária e a próstata abaixo, que aí a ressonância, na grande maioria das vezes, por diferentes motivos, para cada especialidade, ela é superior ao exame da tomografia. Tá? Se vocês guardarem isso, eu já estou satisfeito. E lembrar que a radiografia é simples, sem contraste, portanto, ela tem que nos revelar, a gente não pode deixar de perceber pneumo peritônio, nem níveis hidroaéreos, com dilatação de alças intestinais. Não podemos deixar de perceber isso. E que os exames contrastados, que se praticavam muito no passado, eram
para se ver esôfago, estômago e delgado, a seriografia. Esôfago, gastrointestinal, ou gastroentérica, né? E para analisar o intestino grosso, já que o contraste ingerido pela boca vai acabar contrastando insuficientemente o intestino grosso, que está muito longe, então se faz, por uma via transanal antifisiológica, a infusão do contraste varitado misturado a ar. Por isso que o nome desse exame é um clister, que significa lavagem, né? Intestinal, um clister opaco de duplo contraste. Contraste entre o preto do ar e o branco do bário, normalmente. Vamos lembrar que nesses exames onde a gente usa contraste, as lesões podem fazer duas coisas. Elas podem impedir a presença do contraste, causando falhas de enchimento ou falhas de preenchimento, quando essas lesões forem expansivas, né? Crescerem, ocuparem espaço para o interior da alça intestinal. E se elas fizerem o contrário, se elas forem saculações, se elas forem depressões, úlceras, escavações, elas vão reter contraste no seu interior. Então, são lesões que nós vamos diagnosticar através da retenção do contraste. Enquanto que no primeiro caso, no caso dos tumores, por exemplo, vai haver uma falha de enchimento do contraste. No segundo caso, das úlceras, depressões, divertículos, haverá retenção no meio de contraste. Tá bem, queridos? Então, se vocês estiverem com isso na cabeça, estou muito satisfeito. Eu acho que isso atende perfeitamente às necessidades da gente como médico. Então, aluno daqui da gente é proibido de ler o laudo da tomografia e da ressonância sem olhar as imagens antes. Tá, queridos? Vão se habituando a isso. Vão olhar as imagens, todas elas, vão tentar identificar o que vocês perceberam de anormal e depois vão para o laudo. Com o tempo, então, vocês vão ter um resultado bem parecido com o do laudo, e como cada um vai se tornar especialista em uma área, nas coisas que dizem respeito à sua especialidade, vai chegar até a ver mais coisas, ver mais detalhes, perceber mais nuances que o próprio radiologista. Falo com toda a sinceridade. Tá bem, queridos? Agora nós vamos seguir, quer dizer, eu vou sair, vocês vão seguir com atividades monitoras. Professor, vocês querem fazer alguma pergunta, queridos? Professor, me ouve? Pois não. Poderia me dar com o anfitrião também? Eu que vou dar monitoria junto com o Ítalo. Ah, querido, cadê você? Qualquer Pedro anfitrião Gerson. pode te pôr como... Não pode te admitir, mas não pode te colocar como anfitrião, esqueci. Estou vendo você aqui, tá? Pedro, né? Isso. Tá, querido. Só um segundo. Mais alguém? Da monitoria para chegar, pessoal? Não. Algum dos alunos quer fazer alguma pergunta ou comentário, queridos? Professor, tem algumas perguntas no chat. Chat, né? Tá bom. Eu gosto de chat, eu gosto de ouvir vocês perguntando, mas vamos lá. De cima para baixo, né? Ok. Não esqueça de colocar nos monitores. Acho que tem gente esperando ser aceita na sala. Pode repetir qual seria a causa do aparecimento de pneu peritônio? Perfuração de víscera oca. O que é víscera oca? É tubo digestório. Tá? Aí o ar de dentro do intestino vaza para fora. Uma outra situação que vai aparecer pneu peritônio é quando esse paciente tiver sido operado. Quando a cavidade tiver sido aberta, para uma cirurgia, por exemplo, convencional, de urgência, de trauma, ou muito mais, né? Nas cirurgias videolaparoscópicas, em que intencionalmente a cavidade peritoneal é preenchida por ar para gerar um espaço para o cirurgião poder trabalhar. Então, se eu operar minha vesícula hoje, amanhã, fizer uma tomografia, vai ter pneu peritônio. Não significa que houve nenhuma perfuração. Tá? Agora, se eu não operei nada, comecei a ter dor na barriga, fui te procurar na emergência, você palpou ali o meu colo sigmoide, está muito doído, você me manda para a tomografia, aparece a diverticulite na tomografia, mas aparece pneumoperitônio. Significa que um divertículo meu perfurou e o ar, o gás do intestino grosso vazou por ali. Tá? Outra, por que um raio-x em uma rotina de abdômen agudo? Fazemos incidência do abdômen decúbito dorsal e em ortostática. Muito bom. Será para ver níveis hidroaéreos? Sim. Além disso, por que nessa rotina temos raios de X de tórax contido nessa rotina? Bom, tórax eu sei que vocês já entenderam, né?
que é porque é no raio-x de tórax que eu vejo as cúpulas diafragmáticas e vejo muito bem se tem pneumo peritônio. A radiografia na incidência de Laurel, né, que é deitado, decúbito lateral, é para ver se existe mobilização de líquido, né, que respeite a gravidade. Então, você deita sobre um lado, o líquido vai descer para aquele lado. Você faz a radiografia ortostática, vê níveis intraéreos horizontais. Né? Depois faz deitado de lado, se esses níveis intraéreos que estavam na horizontal, quer dizer, perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo, aparecerem na horizontal, ou seja, também longitudinais em relação ao eixo do corpo, quando o paciente deitar, isso aí significa que isso é líquido, né? Escorreu para baixo. No exame clínico, a gente percebe esse líquido com uma estrutura maciça, a percussão. Se você pede ao paciente para também mudar de decúbito e o líquido drena, escorre, aquela área que estava maciça, cheia de líquido, se torna timpânica. Então, esse sinal clínico se chama maciçez de decúbito. A gente deve examinar o dente direito, né? Então, achou maciço, achou o abdômen parecido com de um sapo, com dilatação lateral, né? Chamado de abdômen batráqueo, aquele abdômen que é dilatado para os lados. Você teve a impressão de que pode haver líquido ali, faz a percussão e põe o paciente de lado. E aí, quando você puser ele de lado, o flanco dele, o lado dele que ficou para cima, se deixar de ter a percussão que antes era maciça e agora se torna timpânica, isso comprova que o que havia ali antes era líquido. Tá? Então, seriam equivalentes, né, da manobra clínica de palpação, de percussão em decúbito, só que uma manobra radiográfica para provar que aqueles níveis são de líquido realmente. Tá? Aquele fibrometastático que o senhor mostrou, é possível dizer que está aumentado? Frequentemente sim, tá, queridos? Fibros metastáticos aumentam de tamanho, vocês já entenderam por quê, né? As várias metástases que não param de crescer vão ocupando cada vez mais espaço. Ele seria notado em um exame, mesmo sem contraste, contribuiria para o exame, caso o paciente não pudesse realizar o exame contrastado? Sim. Na tomografia, sim. Na radiografia simples, possivelmente, a gente não veria, a não ser que a superfície lisa que o fígado tem abaixo do diafragma, né, que a área nua, tivesse nodulada, com nódulos. E a gente então percebesse, ao invés de uma superfície perfeitamente plana, acompanhando a hemicúpula diafragma direito, percebesse uma superfície cheia de nódulos. Né? Muito boa pergunta. Mas na tomografia, com certeza, mesmo sem o meio de contraste, um fígado como aquele apareceria. Tá? Os nódulos muito grandes desaparecem. Sabe por quê, pessoal? Porque a vascularização do tumor não acompanha o crescimento do tumor. Então, a área central é sempre mal vascularizada. Isso acaba mudando na tomografia, né, a densidade. Na ressonância, a intensidade da região central dessas lesões. Então, se eu tivesse em contraste, ainda assim, num caso como aquele, né, com muitas lesões, vai ser possível discriminar e perceber que ali tem metástase de centro. Professor, no raio-x falamos de opacidade, translucência. Na tomografia é densidade. Qual a diferença? Na tomografia existe um valor numérico atribuído ao que a gente chamaria, né, numa radiografia simples, de opacidade ou de translucência, ser translúcido ou ser opaco, a uma gradação, e isso é dado mais ou menos como se eu colocasse o cursor em cima daquele ponto da imagem, aparece ali a densidade dela ao método tomográfico. Essa densidade, eu não estou dizendo que esse número reproduza a densidade física daquele elemento, não. Não tenho certeza disso. Nunca fiz essa pergunta ao radiologista, mas eles sabem, através da medida numérica mesmo, dessa densidade, se ela é compatível com sangue, com líquido fluido, com secreção purulenta, com tecidos moles, com tumor. Então, há diferenças quantitativas nessa densidade ou intensidade que são muito indicativas da natureza daquela estrutura. Né? Mas realmente não sei se é a densidade física daquele elemento não, daquele tecido. Né? Se eu fizer o cálculo de quantidade de massa por unidade de área, vai dar o mesmo número da densidade tomográfica? Eu não sei. Né? Muito bem. Tá. Professor, quando se prioriza a ressonância ao TC? Na pelve, de maneira geral. No resto, há uma equivalência muito grande.
falando com toda seriedade. Tá? Em casos muito particulares, eventualmente a ressonância vai superar a tomografia no resto, mas na pelve a ressonância é bem superior. Tá? Professor, a característica da doença de Crohn só terem afetado as alças mais inferiores? Não, a doença de Crohn, que mais frequentemente acomete o ilho terminal e o seco, a forma ileocecal é a mais frequente, mas ela pode ir da boca ao ânus. O Crohn perianal, por exemplo, é um dos que mais incomoda o paciente. Mas você pode ter Crohn no jejum, no estômago, raríssimo, mas pode ter na boca, estomatites esquisitas, e no final a gente descobre que aquilo é doença de Crohn. Tá? Em todo o intestino grosso também. Vai ter Crohn só de intestino grosso e o hílio está normal, o que não é muito comum. Assim como vai ter Crohn só de região perianal, de canal anal, e o intestino grosso e delgado estarem normais. Tá? Professor, o divertículo faz parte da nossa anatomia, correto? Não, querido, não sei que eu não esteja. Opa, perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Faz parte da nossa anatomia, correto? E na divertículo temos a captação do contraste, e em condição normal isso não acontece. Tá, então, ter o divertículo não é uma coisa normal da anatomia, pelo menos do jovem. É um sinal de envelhecimento, enfraquecimento da musculatura do intestino como um todo, sobretudo se os divertículos aparecerem no colo ascendente. No colo sigmoide, há um outro mecanismo para o divertículo acontecer, que é o fato do colo sigmoide ser muito hipertônico, muito espástico. Então, ele se contrai com tanta intensidade que a pressão no seu interior aumenta tanto, a ponto de causar herniação só da camada mucosa e submucosa para o exterior do intestino, usando o caminho para fazer esse escape, usando como caminho, o mesmo caminho que as artérias usam para entrar no intestino. Então, as artérias perfurantes que vêm de fora, atravessam a parede do intestino e chegam na camada submucosa para irrigar a mucosa, elas servem de caminho para a mucosa sofrer uma evaginação e para fora uma herniação e se transformar no divertículo. Tá? Isso no colo esquerdo. Então, se o colo esquerdo tem divertículo, a gente já sabe que ali tem hipertonia. Se o colo direito, ascendente, transverso, tem divertículo, a gente já sabe que ali existe hipotonia. O mecanismo é o contrário, da fraqueza muscular. E aí, isso caracteriza a idade avançada. Né? Quer dizer, a partir de 60 anos, mais ou menos, a gente vai ver que todo mundo tem divertículo. Tá? Professor, indivíduos com doença celíaca, intolerância à lactose apresentam problemas de diverticulite? Não, que eu saiba não, querido. Nunca vi correlação entre as duas coisas. Agora, há uma mudança no aspecto dos exames radiográficos que eu mostrei. O pregueamento transversal no intestino delgado, ele desaparece porque essa doença causa atrofia da mucosa intestinal. Então, quando a mucosa se atrofia, o pregueamento, que é resultante de células de revestimento mucoso, desaparece. Aí o jejum fica liso por dentro, como se fosse o intestino grosso, liso, né? E aí o pregueamento desaparece, isso sim. Né? O pneu peritônio vai apresentar acúmulos de líquido apenas entre o diafragma e o fígado ou é apenas o local mais comum? Líquido não, ar. Não, exatamente. Com o paciente em pé, o ar tende a subir. O local onde mais comumente então, a gente vai ver o pneu peritônio com mais facilidade é ali acima do fígado, porque ali já há um contraste, um duplo contraste natural entre o tecido hepático, o tecido muscular do diafragma e o espaço entre os dois, que deve ser um espaço virtual. Quando o ar preencher esse espaço, como o ar é preto, aí vai haver um duplo contraste do ar preto com o cinza claro do fígado e do diafragma. Tá? Professor, angio-TC leva contraste? Leva. Leva sim. Tá? Momento de contraste iodado. A angio-ressonância leva um outro contraste chamado gadolínio, é de uma outra substância. Mas são feitas com uso de contraste. Boa pergunta. Tá? É isso, gente. Então, queridos, adorei falar com vocês sobre coisas aplicadas que envolvem diretamente o conhecimento anatômico. Aquilo que eu falei é verdade. Não aceito vocês olhando o laudo de tomografia de ressonância sem olhar as imagens todas. Vocês sabem a anatomia para olhar aquelas imagens e irem ficando cada vez mais afiados em analisar a anatomia seccional e essa anatomia tridimensional que é igualzinha à anatomia que a gente veria no cadáver se estivesse estudando um cadáver, dissecando um cadáver. Né?
Então, queridos aí, monitores, eu vou sair para vocês seguirem. Tá bom? Tranquilo, Eu vou professor. abandonar o barco aqui, Perfeito, vou professor. me mutar, vou fechar minha câmera e vou deixar vocês livres. E pergunto uma coisa. Eu vou interromper a gravação. Vocês gravam a monitoria? Vocês têm gravado? Como é que está funcionando isso? Pô, professor, não sei. A gente só deu uma monitoria. Eu acho que não tem gravado, não. Mas se quiser, pode gravar também. Gravava, exatamente para não esquecer, não acontecer de eu esquecer de interromper a gravação. Então, eu vou interromper aqui a gravação